Existe uma eterna discussão no mundo corporativo sobre o espaço do público e do privado, né? O espaço da política pública e da iniciativa privada. Há quem defenda que as grandes mudanças na humanidade devem sim ser patrocinadas pelos governos e pelas políticas públicas, e há quem diga coisas como a internet não teria nascido se não fosse os governos, né? E há quem diga, se a iniciativa privada não chamar para si, nada acontece no mundo porque os governos estão cada vez mais complexos, difíceis, né, corruptíveis e por aí vai. E aí eu fico me perguntando, eu me peguei perguntando, será que isso são políticas públicas que têm que ser muito eficientes e regrar as coisas a ponto de as pessoas serem punidas ou estarem fora do correto se elas não optarem a fazer parte dessa forma? Será que isso recai mais sobre a iniciativa privada de ter as políticas muito claras e muito consistentes dentro das empresas para fazer com que as pessoas entendam aquilo que é necessário entender no termo estrutural da diversidade, da inclusão, etc.? Ou será que tem uma terceira via, que é a via não, isso não é institucional, não deveria ser de responsabilidade institucional, isso é de responsabilidade das pessoas, delas aprenderem, delas mudarem, etc. Mas como é que vocês enxergam esses atores atuando nessa lógica de conscientização, de mudança, que é uma coisa tão difícil de mudar uma consciência? Talvez seja uma das tarefas mais difíceis que existem. Então, né, Marcelo, excelente indagação. Eu acho que só aqui seria o tema para a gente ficar discutindo 4 horas, porque é uma discussão grande, mas, resumidamente, a minha visão, eu costumo tratar como relações humanas. Quem é a empresa? Nós. A empresa é pessoas. Quem é a cooperativa? Nós somos a cooperativa, pessoas. Então, eu vou lá para a questão política. Quem elegeu os políticos? Quem escolheu os representantes? Nós que paramos lá no dia 15 de novembro daquele ano e fomos lá nas urnas votar em quem iria nos representar. Quem cria as políticas públicas? Nós. Eu posso criar uma política pública na minha casa, que só entra aqui na minha casa tirando o sapato para não sujar meu tapete. Essa é a política pública da minha casa. Isso é uma responsabilidade social de cada um, seja lá se é um âmbito cooperativista, seja lá se é um âmbito privado, ou seja lá se é uma esfera pública. Todo mundo tem responsabilidade social sobre um todo. Eu assino embaixo, eu acho que não tem como um andar separado do outro, é inviável. E mesmo com todas essas frentes, todas essas frentes precisam fazer muita força para essas transformações e mudanças, né? Existe uma série já de avanços em termos de política pública, em normas, em organizações. Simplistamente falando, o que a gente precisa agora? Arregaçar as mangas e entender como é que a gente faz isso na prática, né? E para isso é o que a gente fala de educação. Tem falando dessa questão de... Muitas pessoas falam, puxa, mas é só ter respeito, é só ter respeito. E não é, né? Eu acho que o respeito é básico, a gente nem está questionando ele, mas é para além disso. Então, tem um vídeo maravilhoso que eu indico aqui, do Tempero Drag, da Rita Von Hunt, onde ela fala sobre a sigla do LGBTQIA+, e ela fala assim... Poxa, eu fico aqui, eu fico explicando o que significa cada uma das letras, porque cada uma implica num significado, cada uma implica numa luta. Existe um vocabulário, não é à toa, gente, para a gente chegar nessa sigla, todo o movimento que precisou acontecer para isso. E aí, quando eu estou falando isso, algumas pessoas falam, puxa, mas não é só chamar todo mundo H de humanos, afinal somos todos humanos, somos todos iguais. Não, porque senão a gente não sai do lugar. Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos. Sobre temas relevantes. Estimular pensar para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões. Que promovam ação. Diversidade.
inclusão, Estratégia. Inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos? Nós somos a Coop TV.